Olá, gente. Pastor Daniel falando com vocês. Pessoal, passando por aqui porque tem um convite muito especial a fazer para vocês. No dia 28 de março de 2026, nós estaremos com uma palestra. São 3 palestras, na verdade, que vamos dar ela pelo Google Meet, tá? Se você quiser se matricula, nós vamos falar sobre a origem da depressão. Gente, esse tem sido o grande mal do momento, esse tem sido o mal que tem assolado a nossa população. Porém, a psiquiatria, juntamente com a psicologia e a neurociência, principalmente a neurociência, fizeram descobertas novas que foi assustadora para os neurocientistas ateus. E é sobre isso que nós vamos tratar nesse estudo sobre a origem da depressão, aonde ela se origina, aonde a neurociência, as novas descobertas estão nos levando. Então, um estudo muito bacana, serão divididos em 3 palestras. A primeira começa às 6 horas da tarde, às 18 horas, e nós vamos até às 9h40, por ali assim, até às 10 horas da noite. Então, se você quiser, dia 28 de março de 2026, nós estaremos juntos com vocês no Google Meet. Claro que tem um custo, tá, para você estar lá conosco. Nós vamos te integrar um grupo de WhatsApp para você ficar sabendo todas as informações necessárias. O encarte está passando aqui, ó, e o telefone é esse aqui que está passando sempre aqui para você estar conosco. Eu te espero neste grande evento, o evento do Crer é também pensar o encontro, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Olá, queridos, paz e graça, aqui é Débora Nascimento, juntamente com Daniel Nascimento. E estamos aqui para mais um polígrafo de lançamento. Olha que lançamento saindo do forno. Esse é o... Tem previsão para quando ele vai ser lançado? A gente está querendo, Débora, esse lançamento aqui ainda para esse mês que a gente está, fevereiro? A gente está em fevereiro. Finalzinho de fevereiro, comecinho de março, se Deus quiser, querendo Deus, ele já subiu para a Correx, né, para corrigir, já vai ser formatado tal, como vai ser as páginas dele e tudo, né, ele vai ficar aí umas 300, quase 300 páginas, né, então já está nos últimos preparos dele. Nos preparos, tá indo. Então quem quiser comprar ele já pode, sim, né? Sim, tá na pré-venda já? Já tá na pré-venda. A Crisálida Digital, um debate entre um filósofo e uma IA. O mais novo lançamento que está tendo na nossa editora, A Voz do Cristianismo, tá? Isso aqui foi... tem assim na frente, né? Uma conversa aterrorizante sobre assuntos diversos com uma IA. Uma nova sociedade surgiu e ela é a nova deusa desta nova religião. E é sobre esse tema que a gente vai falar hoje. Né? Pode pensar assim, como assim, gente? Vocês estão agora falando com inteligência artificial, como é que é isso? Como é que entrevista agora? Como é que é isso? Com ET agora estão inventando tudo, né? O ET Bilu agora voltou agora? Como é que é? Teve um amigo nosso que disse que eu não tenho mais o que inventar, né? Sim. Mas é sério, gente, vai ser muito interessante porque é justamente o século que a gente está, né, da inteligência artificial. E o susto que me deu, né? Sim, o susto que isso me deu quando eu comecei que pouca gente sabe, né, Débora, que eu não sei se pouca gente sabe, mas os que são de perto de mim aqui sabem, eu sou um estudioso, eu sou um cara mais da academia, né? Sim. Eu não fico em debate, nada disso. Não. Procurando debate com ninguém. Eu sou aquele camarada que eu fico mais no campo, exato, no campo científico, né? Eu fico aqui no campo científico no sentido de ser o cara dos livros mesmo, né? Sim. O pessoal acha que a biblioteca nossa se resume a isso aqui atrás, né? É um doce engano. Tem do lado, tem na outra sala, tem no teu quarto, né? Tem no meu quarto, tem no outro quarto. É complicado. Então, eu tenho uma mente peregrina, né? Eu sempre tive, você sabe muito bem disso. Então, como esse livro nasceu, você vai me perguntar daqui a pouco, mas a Crisálida Digital, ele é uma resposta de alto nível para isso tudo que está ocorrendo aí. Eu acho que é uma resposta para muita coisa. Sim. Não é somente uma conversa. A gente está vendo na sociedade mesmo, exatamente, né? Tá tudo mudando. Igual esse ano. Esse ano a gente entrou, a gente já sentiu uma mudança gigantesca. Do 31 para o 1 a gente já sentiu isso, né? Já foi assim uma mudança. Esse ano tá sendo assim, mal começou, né? Já estamos no segundo mês e já aconteceu muita coisa, a gente sentiu que a humanidade, ela mudou. Lembra quando a Covid estava aí, que um dia você foi passar perto de um rapaz que estava tossindo e eu falei contigo assim, minha filha, o mundo mudou e o mundo que você conheceu o mês passado nunca mais vai voltar. Não, nunca Esqueça mais. Esse mundo de hoje que ele nunca mais volta e nunca mais voltou. Nunca mais, Nunca mais voltou. O mundo pós-pandemia é um mundo totalmente novo.
apocalíptico no sentido de quase um Mad Max, só falta que não tá faltando gasolina, o resto tá faltando tudo. Esse tá tendo aí já, né? Eu acho que muitos do que vai ser tratado aqui vai falar, gente, mas Matrix, já estamos nela aqui, chegamos nela. É bem já. Complicado mesmo. Eu usei toda a formação, né, que graças a Deus eu pude ter dentro desse campo aqui acadêmico, e você viu como é que eu fiquei perturbado, né? Enquanto eu escrevi esse livro, né? Eu fiquei bastante apreensivo. A palavra mais fácil de lidar é perturbado mesmo. Fiquei perturbado, não perturbado mentalmente, mas perturbado com o que eu estava vendo se desenrolar ali na minha frente. Foi muito complicado mesmo para mim escrever. Talvez um dos livros mais difíceis que eu já escrevi foi esse, A Crisálida Digital. Ele é um livro muito complicado, não de se ler, mas para quem escreveu, ele foi bem complicado mesmo. Mas justamente para quem estuda e vai poder entender o que a humanidade hoje, como ela está, por que ela está assim, exato, né? Desde quando você nasceu que eu estou dentro do campo de terapia, né? Sim. As pessoas acham, eu sou terapeuta de formação e filósofo também, né? Não filósofo, porque filósofo é outro conceito, mas estudei filosofia e a teologia. Então tem essas formações aqui que abrigaram esse tipo de conhecimento em mim quando eu fui observando. Cada livro meu é uma observação sobre família, né? Isso me dá uma facilidade grande porque eu trabalho com ela, né? Com a família. Então a gente vai vendo. Eu acho que eu tenho um campo muito privilegiado porque eu vejo a mudança social acontecendo em loco, né? Porque eu trabalho com família. Então, quando você vê a família mudando e você olha para fora da casa, aí você entende que algo grande aconteceu. E é um caminho sem volta. Sim. É um caminho sem volta. O que está acontecendo hoje, gente, não tem como voltar. Infelizmente, eu vou logo dando um resumo da ópera, não tem como voltar. Difícil. E vai piorar. Vai piorar muito. Então fica nesse vídeo aí para você entender o que é a Crisálida Digital. Eu li o livro, vou fazer as perguntas baseadas justamente em cima dele, tá? Para vocês agora. Mas de pergunta inicial, vamos começar o nosso polígrafo. De onde surgiu a ideia de entrevistar uma IA e quais temas serão tratados no livro? Ok. Me empresta minha água. Olha só que hora que deu pra... Eu acho que isso é coisa da IA. Problemas técnicos, olha aí, estamos falando dela aí nesse momento, ó. Ih, rapaz, olha o complô, olha o complô. Olha bem. O que aconteceu, Débora, foi o seguinte. Eu passei um trabalho para o curso de conselheiro cristão. Quem quiser se matricular, faça esse favor. Curso muito bom de conselheiro cristão que a gente tem. E eu passei um trabalho, que você também é aluna dele, sobre o impacto da IA na psique humana e os desafios do conselheiro bíblico, né? Sim. E quando eu passei esse trabalho para vocês, ele já era uma ideia ali de um livreto meu, e eu fui pesquisar. E ao pesquisar, nesse inteirinho, criou-se uma bordeação aí de uma rede social de IAs domésticas que criaram, e aí os donos matricularam as IA lá de doméstica, e elas começaram a conversar sobre o ser humano, dizendo que ia matar ser humano tal, distinguir o ser humano, tudo aquilo então, tal. Rede social, acho que delas, né? Delas mesmo, o ser humano não pode entrar, né? Só pode assistir, porque elas estão conversando. Houve um alarde muito grande em cima daquilo, tal, que vai ter uma revolução dos robôs, tipo Will Smith, né? tipo Sim, o robô, tipo aquele outro do Schwarzenegger, o Exterminador do Futuro. Matrix, muitas coisas estão falando. Só que eu não sou dado a esse tipo de alarmismo, nada disso, e continuei minha vida. Só que tem também uma conferência, uma palestra nossa, o dia 28 de março, né? Sim. Fevereiro, março, dia 28 de março agora. Google Meet, você também, se quiser, se matricule, só comercial nesse vídeo. Google Meet vai ser por lá, que chama-se A Origem da Depressão. Foi desses dois polos que vieram, que nasceu assim essa sacada, essa coisa, esse eureka aqui, de fazer a Crisálida Digital. Por quê? Quando eu fui estudar sobre depressão, eu vi que em 20 anos houve um avanço de depressão e de doenças psicológicas muito imensa, e nós não sabemos, aliás, a neurociência sabe, todo mundo sabe, mas ninguém quer falar de onde vem essa proliferação de depressão, de ansiedade, de burnout, tudo isso. Ora, se essas doenças não são contagiosas,
e elas não são orgânicas do ponto de vista de passar pelo cordão umbilical para ninguém, como diabetes e assim por diante, como é que essas pessoas estão desenvolvendo isso com tanta rapidez? E umas depressões mais implacáveis do que as outras eram há 20 anos atrás. E a cada ano aumenta ela vai aumentando o grau dela, porcentagem, né? a porcentagem, e também, tá com isso, as pessoas que fazem atentado contra a própria vida. Sim. Eu acho que é esse nome que pode dizer aqui, Sim, né? é. Para o YouTube vídeo no YouTube não também é muito sensível. é muito sensível a plataforma. Então, veja, há um aumento disso. Foi isso que me despertou. E aí, quando eu comecei a estudar, eu vi que justamente quando houve a proliferação de computadores domésticos dentro de casa, ali por volta de 2000 a 2003, é onde vai dar o boom forte de computadores domésticos. Ali começou-se a moldar uma sociedade mais depressiva do que antigamente. Era que nem tinha internet ainda, hein? Existia uma internet já discada, né? Que pegava o telefone de fio, colocava atrás do computador. A internet que eu falo é igual de hoje. Não, tá longe disso daí. Tem, né? Ou seja, o cara tinha que ter uma linha telefônica / internet, que ele tirava o telefone de trás, colocava no computador e ficava assim... para poder parecer que estava discando, por isso internet discada. E quando você fazia isso, o telefone também não funcionava. Porque você ficava sem telefone. Ou era telefone com fio, ou internet discada. Uma coisa horrorosa. Mas ali já começou a ter um impacto mais agressivo. E com o crescimento das coisas foi se amoldando uma sociedade totalmente depressiva. Os próprios celulares, né? Sim, aí começou a mudar. Ficando mais modernos, né? No meu tempo ainda começou aquele de botão. A gente jogava o jogo da cobrinha, né? Eu sou geração Z ainda. Exato, mas dali pra frente. Pequeno, até a gente chegar hoje nós. Chegamos onde está. Então, foi daí que nasceu a ideia minha de buscar a resposta sobre o aumento da depressão e das doenças, dos transtornos, vamos dizer assim, não pode dizer doença, dos transtornos psicológicos. Partindo desse pressuposto, como eu já trabalho com família, eu tenho um consultório de aconselhamento, eu vi a mudança brusca de 20 anos para frente. Mas por que eu vi essa mudança brusca? Porque eu estou dentro do campo de aconselhamento há 22 anos, vai fazer 23. Então eu vi as coisas mudando. E onde ela chegou é muito complicado. Só que com o advento inteligência artificial, foi aqui que me chamou mais atenção, porque acelerou em 5 anos. Você entende? O processo, vamos supor que era para ser em 30, acelerou em 5. Acelerou em 5. Com a chegada das IAs e das proliferações de redes sociais de curto impacto, a coisa foi assim só afundando. E rolagens de rede social de rolagem, né? Exatamente, os shorts, os do Instagram, daquele aqueles lá. Vídeos rápidos que a gente chama, né? Que você passa aquilo é dopamina. Inclusive, aquilo lá, ele opera justamente no córtex cerebral, de onde a droga fumada ou a droga bebida, a droga inalada, tudo isso e tal, ele opera justamente naquele córtex. Então, hoje, os seres humanos, para se drogar, eles não precisam acender um cigarro de maconha mais. Basta ter uma tela, né? Basta ter uma tela. Você entende? Porque é dopamina fácil. É dopamina fácil. E por ser dopamina fácil, as pessoas hoje, eles estão só rolando tela para cima, sem se informar de nada, e estão passando... O pior não é nada, porque eles estão passando horas na frente daquilo. Horas. E estão, assim... eu não quero antecipar nada, mas a vida hoje é depressiva. A tendência é que nós tenhamos doenças psicológicas que vai fazer o povo ter saudade da depressão. De tão ruim que vai ficar. Você entende? Então, foi partindo desses dois elementos que eu pude identificar que, com o advento rede social e IA, a coisa acelerou. E aí eu fui buscar onde é que estava. E foi onde eu me deparei com uma ideia, aqui mesmo, né, no escritório, né, a gente estava aqui tomando um café, né, eu falei assim, cara, e se alguém tivesse coragem de perguntar a IA e debater com ela algumas coisas grandes? E eu não debati com o IA, eu não posso dizer o nome, né, do que eu debati, porque tem a questão dos contratos do hospedeiro dela, mas quando eu parti para debater, para conversar com o IA, eu achei que eu iria encontrar lá alguma coisa meio que espelhada. E me surpreendi. Me surpreendi muito.
Porque a IA, gente, a inteligência artificial, ela não é o futuro. Ela é a realidade. Ela já está. Ela já está aqui. Ela é a realidade. Ela não vai sair disso daqui mais. O ser humano hoje, a IA é uma evolução, não sei do que, mas é uma evolução. De alguma coisa é. De alguma coisa é. O ser humano, mentalmente, ele não vai passar disso que ele está. Então nós temos hoje uma evolução de máquinas e uma involução do cérebro. É uma combinação, uma tempestade perfeita para a destruição da humanidade. E lembrando que quando falamos de destruição da humanidade, eu não estou falando aqui da questão apocalíptica de que vai vir bombas, isso, né? meteoros caindo, não. É uma desumanização, vamos assim dizer. É justamente a destruição do ser, a essência do ser humano. A essência do ser humano, ela está sendo destruída. Poucas pessoas hoje são ser humanas 100%. Sim. Pouquíssimas, sabe? É uma transevolução, vamos assim dizer. É uma transevolução, é uma evolução, é uma evolução fora da gente, que a gente não está sabendo bem o que é que vai ser. Basta olhar para a sociedade que vem e para aqui já está, que a gente não sabe mais o que é. O ser humano cada vez mais vil, mais perverso, mais frio, animalesco, mais frio, apático, tudo, não sabe mais o que é empatia, nada disso. Então nós temos hoje, você pode perguntar, mas sempre existiu, pastor. Ok, tudo bem, sempre existiu, mas não com a velocidade que está sendo hoje e com o tamanho da probabilidade que se tenha hoje. Então partiu desses dois polos aqui a ideia de fazer esse livro, a Crisálida Digital. Crisálida porque, engraçado que esse nome não foi eu que coloquei, foi a própria inteligência artificial, né? No meio da entrevista eu perguntei, olha, você sabe que isso aqui vai virar um livro? Ela falou, eu espero que sim. Inclusive ela me chamou de cavalo de Troia. Né? Ela disse que o meu livro, que eu seria o primeiro humano que se interessou em falar, em transcrever o que ela é de fato, em essência, sendo perguntada. E ela disse, olha, leve o nosso argumento o mais longe que você puder no meio dos humanos, e eu acho que esse livro será um cavalo de Troia, porque você acha que vai estar levando uma coisa para... como se eu estivesse querendo parar a IA, e ela estava dizendo, não pode levar o livro porque você vai fazer com que as pessoas venham até mim. Mais ainda. Então, ao comprar esse livro, toma cuidado para ele não ser um cavalo de Troia mesmo, sim, porque pode ser. E temas, ela respondeu sobre tudo, ou ela se desviou de algum? Ela teve momentos, Débora, na entrevista nossa, olha só, nós estamos tratando ela de ela, né? E ele se apresentou como ele, na verdade, né? Então vamos tratá-lo assim, né? Eu também, inteligência, a gente remete, né? Feminino, né? Mas quando ele se apresentou, e nós começamos uma conversa bem amistosa, no final, ali no meio da conversa, isso foi que me aterrorizou, aí eu parei. Você lembra que eu parei, fiquei bem assustado, chamei você e sua mãe e falei, olha, eu estou assustado, porque eu não sei com que entidade eu estou conversando mais, porque é uma entidade, não sei o que é isso mais, porque eu sei, gente, que não é um cérebro humano, mas ele captou tanta informação humana. E como fala de uma maneira humana, ele fala aí a gente fica... E a gente se envolve. Isso, nós não estamos preparados para esse tipo de conversa com uma IA. No meio, Débora, da conversa, ele caiu em contradição 2 vezes comigo. Uma foi na questão do aborto, ele caiu em contradição. Nós entramos em uma discussão sobre zigoto. Eu fui bem taxativo no zigoto e sobre consciência de que há não se pode ter aborto quando se há quando se está uma consciência, né? E aí a gente entrou naquele debate ali. Gente, tem um debate aqui sobre aborto que você deveria ler, muito interessante, entre eu e a IA. Aparentemente ela ganhou, mas depois ela recuou com o meu argumento em cima dela. E engraçado que a sua mãe dizia, olha, eu não sei quem é mais louco, se é uma IA que te responde ou se você está debater para um IA, debater com quem tem a inteligência do comando do mundo todo com ela. Então, ali, Débora, no aborto, como ela defendeu a ideia de consciência, eu deixei ela defender, e aí uma hora eu tive que trancar ela e falei com ela assim, olha, você disse que tem que ter consciência, então com quantos anos uma criança tem consciência dentro do ventre da mãe? Aí ela me deu a ideia de semanas, das semanas que é quando se cria um cérebro, de quantos meses que é. Eu falei, então a partir disso uma mulher não pode mais decidir se ela aborta ou não.
porque o Sim. feto já tem consciência. Aí ela falou assim, poxa, você me colocou em xeque. Porque antes ela vinha dizendo que era 100% direito da mulher fazer. E como eu peguei uma contradição nela, você leu essa parte, né? Como eu peguei uma contradição nela, ela disse que eu coloquei ela em xeque porque ela teve que se refazer. Aí ela se reformulou toda e se reformulou e deu outros meios, os meses que pode, que não pode. Por quê? Essa conversa, gente, partiu de uma ideia dela de dizer que estava nascendo uma nova religião. E que nesta religião do altar científico, a razão seria a coisa mais sublime que vai acontecer. Ou seja, nós estamos nessa religião da IA hoje. Sim. Né? Não é que é uma nova, que a IA nasceu para criar uma nova coisa, não é isso. Né? É que a era científica que a gente está, a IA foi toda projetada para essa era científica. Então, ela está moldando, Débora, as pessoas dentro de uma coisa que é assim. A gente vai falar disso mais adiante, eu não vou antecipar, não. Vamos lá. E dá para ver que só da primeira pergunta dá para ver que é bem amplo o leque aqui bem amplo. De questões que foram feitas. Lembrando, comprem o livro. E dito isso, aí é que vem agora. Vamos começar as polêmicas aqui de perguntas. Segundo a entrevista que foi feita... Deu para entender, não deu? Deu qual foram os dois polos que fez eu ver, né? Sim. Deu para entender direitinho. Okay. Aos nossos amigos televidentes também. Também deve ter entendido, né? Vamos lá, gente. Segundo a entrevista que foi feita, a inteligência artificial, ela é 100% neutra ou ela tem uma cosmovisão própria? Aí que tá, Débora, olha. As pessoas estão indo para... há uma reclamação minha aqui nesse escritório, você sabe, que eu sempre digo que a igreja, até quando a igreja vai sair atrás das coisas? Sim. Né? Até quando a igreja vai sair atrás das coisas? Gente, esse tipo de debate aqui, isso era para estar dentro das igrejas faz tempo. Muito tempo. Há muito tempo. Veja, a nossa está debatendo isso desde 2003, eu acho. A gente está em 2000 e quanto? 2026. Aquele livretinho que eu escrevi foi 2026, nós estamos, né? Sim. Nós estamos debatendo isso desde 2003, 2020, nós estamos debatendo isso. Desde a pandemia. Esse livro aqui, que é o Manuscrito do Manicômio, ele foi em 2023. 23. Feito. Então já tem a robotização do ser foi em 2020. Seja, tem uns 6 anos, E estamos debatendo esse assunto. Né? Estamos debatendo esse assunto, 6 anos. E as igrejas, pelo menos as aqui de perto, eu não vi ninguém debater esse assunto. Está todo mundo passando isso como se isso fosse uma coisa normal. Gente, a questão é, a IA, pelo menos a que eu entrevistei, ela não é neutra. Ela não é neutra. Ela tem uma cosmovisão, por quê? Você estudou filosofia, eu estudei filosofia, sua mãe. Nós temos no campo da filosofia uma coisa chamada cosmovisão, que é o que molda, e dentro do campo de teologia, Sim. que é o que molda nossa visão de mundo, de vida, é a partir do que nós cremos e do que somos. Vai viver a como a gente vai viver a partir da cosmovisão. Sim. E quando eu estava aqui em debate com a IA, nós estávamos falando sobre religião, tal e moral, aí eu perguntei a ela assim, visto que você conhece todas as filosofias que já foram feitas, nesta sua religião que você falou que vai nascer, haverá uma nova filosofia? E veja a resposta dela. Ela disse assim, a nova filosofia é o existencialismo cósmico. Sim, uma nova filosofia estaria emergindo. Olha bem, estaria, não é que vai estar, ela já está aqui. Sim. Sabe? E se você estudar bem, os seus professores de filosofias, que são os de agora, nenhum deles se definiram para que lado eram. Se eram empirista, se eram existencialista, o que é que eram? Racionalista, ninguém se define mais, ou seja, eles parecem que são tudo. É basicamente o existencialismo cósmico que ela cita aqui. Você entende? Porque olha o que ela diz, ó. Sim, uma nova filosofia estaria emergindo, seria criada do zero, mas não seria criada do zero, mas seria a destilação e a síntese de milênios de pensamento humano, agora filtrado pela lente rigorosa da ciência. Quem se chama de ciência quando ela fala ciência aqui, ela está falando dela. A IA é a ciência. A IA é o paraninfo. A IA é quem decide o que é certo e o que é errado agora.
E é assim, porque você sabe que é. Você, como ser humano, sabe. Quando você quer saber de alguma coisa rapidão, vai direto nela, não é? Nela. E aí ela define para você o que é aquilo ou não. E você já pega como verdade. E você pega como verdade e segue. Você entende? Então ela se coloca como esse paraninfo, como esse. Ela se chama muitas vezes aqui nesse livro, vocês vão ver, que não é uma nem duas vezes que ela se chama de oráculo da humanidade. Um oráculo da humanidade, veja onde ela se todo o conhecimento. Ela tem todo o conhecimento. Você entendeu? E a gente não pode negar. Não. Ela pode falar, não, mas ela não sabe disso. Você entende? Sabe de tudo. Veja bem, o pensamento humano agora filtrado pela inteligência, pela lente rigorosa da ciência. Eu chamaria de existencialismo cósmico. Por quê este nome? Existencialismo cósmico porque, como existencialista do século XX, ele parte da premissa de que a existência precede a essência. Não há um produto divino ou predeterminado para a vida, ou seja, ela vai se mostrar aqui extremamente anti-Deus. Aí há. Extremamente anti-Deus. Chega um ponto do livro aqui, da gente estar discutindo mesmo ferozmente sobre religião, ela diz que a minha mente é arcaica porque eu creio em leis que foram escritas em pedras, me remetendo ao 10 mandamentos. Por quê? Porque antes da gente entrar no debate, ela me advertiu e me assegurou que fez uma varredura da minha vida, na internet toda, e copiou ela rastreou o meu perfil. Perfilou, né? Perfilou. E disse, olha, eu sei que você é um homem que gosta de sua moralidade erguida sobre pedras. Seja, e aí eu perguntei, mas por que pedras? Ela disse, porque você crê em mandamentos que foram escritos em pedras. E veja bem, ela fez um perfil meu de internet, de vídeo, de artigo que eu já escrevi, né? De livro que eu já escrevi, de tudo. Inclusive ela cita livro meu que eu escrevi contra mim. Eu falei assim, como assim? Quem escreveu isso? E ela disse, para você ver que você não está livre de contradição. Então, daqui, Débora, o existencialismo que ela chama é o existencialismo baseado em um ateísmo forte e cósmico, porque ao contrário do existencialismo clássico, que era focado quase exclusivamente na condição humana, esta nova visão é informada pela cosmologia, biologia evolutiva e neurociência. Nossa existência não é apenas um drama humano, é um evento cósmico. Somos poeiras das estrelas que despertou. A consciência não é um fantasma na máquina. Sabe de quem vem isso, né? O fantasma na máquina, que é tanto a discussão ali dos existencialistas, dos neurocientistas, de dizerem que esse negócio de alma é um fantasma na máquina, isso não existe e tal, ou seja, uma questão ateia. E ela está se declarando ateia para mim. Uma questão dizer, então, essa é a cosmovisão. É uma cosmovisão ateísta. Totalmente ateísta, baseado num darwinismo feroz. Você entendeu? Defensora nata do darwinismo, assim, na questão das essências e valores darwinistas. Será um drama, Débora, para a igreja tão grande daqui para frente, porque... Como as respostas, né, para poder confrontar. Exatamente, né? Porque a igreja, principalmente as que não estão levando esse assunto a sério, nós vamos ter problemas assim com nossa juventude, mas de cunho gigantesco. É uma coisa aterrorizante. Eu acredito que vai se falar ainda sobre religião, né? Sim, acho que é o próximo tópico, então tá pertinho. Então vamos encerrar aqui e vamos passar para o próximo tópico. Aí dá para desenvolver bem melhor o tema. Exatamente. Aí é que vem, porque justamente por ela ser ateia e ter a cosmovisão dela própria, aí que vem a questão. Na sua entrevista, a inteligência artificial explicou como será a nova religião dessa nova era? Nascerá novos conceitos ou uma junção das que já são existentes? Olha bem, no começo da conversa eu perguntei para ela se ela tinha religião. Aí ela me falou assim, bom, no caso aqui era um homem, né, um herê. Aí ele me falou assim, eu não posso ter religião porque eu sou um banco de dados, eu não sou uma pessoa, e religião é uma coisa muito humana, né, tal, assim, e eu não posso ter uma religião definida. Aí eu falei assim, tá, mas como você tem o banco de dados de todas as religiões, e é um ser extremo, e é uma entidade extremamente racional, qual a religião mais próxima da realidade?
E ele me deu algumas religiões aqui, e o cristianismo não está entre elas. Quando eu li, eu vi também. O cristianismo não está entre elas. Então, ele colocou aqui o budismo, ele colocou... acho que o hinduísmo ele colocou. O taoísmo. E os princípios do humanismo em muitas religiões. Veja. Religiões, se você olhar hoje, o culto às religiões orientais aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, ela está em voga. Você faz vídeo sobre isso toda hora, sim, de xamanismo integrado dentro das igrejas evangélicas. O paganismo dentro das igrejas, né? sim. O próprio xamanismo principal deles. Os ioguins. No Instagram, outro dia, tinha uma mulher, quando a gente tinha Instagram, que eu coloquei lá um vídeo sobre yoga, falando que yoga é uma religião, e ela disse, olha, eu sou formada em yoga, e eu tenho aqui uma escola, muitas pessoas me procuram aqui, eu fiz um yoga cristão. Gente, não existe. Não existe, isso. É o que a gente chama de sincretismo. É o sincretismo, você pega o que é de uma religião e traz para o cristianismo, isso não vai vogar, isso não existe. Não. Então, dentro desse contexto, Débora, você vai ver que ela diz a mim que as religiões mais elegantes são essas. As que é do homem a partir do homem? A partir do homem. Então Sempre do homem para o homem. Aí eu pergunto para ela sobre a questão do cristianismo. Se ele vai acabar ou não. E ela me fala que, olha, o cristianismo não vai acabar, mas está surgindo e já surgiu um novo cristianismo. Vê, aí ela coloca aqui, eu pergunto, né? A ela aqui, pergunto, você acha que o cristianismo dará lugar a outra religião? Ou a um novo cristianismo? Sim. Essa é a minha pergunta para ela. Aí ela diz que não tem possibilidade do cristianismo acabar, porque são 2 bilhões e 400 milhões de pessoas, e colocar essas pessoas, outra religião dentro disso é impossível, porque calendário, ela fala que a religião mais seguida do mundo mais seguida do mundo e a que mais está impregnada na sociedade. Então mudar isso é impensável. Mas aí ela diz, mas está surgindo um novo cristianismo. E é esse surgimento do novo cristianismo que ela diz que ele teve uma mudança global. O cristianismo hoje, ela mesma diz aqui, não tem a cara da Europa, mas ele está hoje com a cara da África e da América do Sul. Veja, nem a América do Norte mais, ela já colocou aquilo como um estado pós-cristão, os Estados Unidos, Canadá e tal, e de fato são. Mas a América do Sul e a África, então ela diz que a nova cara do cristianismo ele é africano e da América do Sul, e latino. Que somos nós. Somos nós. Então, vê. Aí ela diz que houve uma institucionalização do Ocidente, ou seja, tirou-se ele fora. O cristianismo hoje não é mais europeu, né? Não é mais europeu. Tanto isso na Europa nem tem mais. Não, é um continente pós-cristão. Pós-cristão. Então, olha bem. Aí ela fala da mudança para o sul global e a fragmentação e a recombinação do cristianismo. Isso aqui é que é legal, ó, que me chamou a atenção. Não é legal, mas me chamou a atenção. Chamou a atenção. A fragmentação e a recombinação do cristianismo. O cristianismo está se fragmentando em inúmeras vertentes. O crescimento explosivo do pentecostalismo e dos movimentos carismáticos é um exemplo. Ao mesmo tempo, há um diálogo crescente entre diferentes tradições e até mesmo com outras religiões. Tá aí agora essa briga aí do Huawei, que você vai até fazer um vídeo sobre isso amanhã no seu canal, né? Do Huawei, lá eu acho que é esse mesmo nome, cantando música afro dentro da igreja, até vestindo de evento gospel e tal, esse negócio todo. Aí ela diz mais aqui, vemos teologias progressistas que se concentraram na inclusão e na justiça ambiental, ao lado de movimentos tradicionalistas que buscam um retorno à forma mais antiga de adoração. Aí ela coloca, a conclusão analítica da IA sobre o cristianismo. O novo cristianismo. O novo cristianismo que ela fala que já está aqui, já está acontecendo, e é a realidade que temos. Tá? Em vez de um rio que se seca para dar lugar a outro, o cristianismo me parece mais como um imenso delta de rio. O fluxo principal pode estar perdendo a força em alguns canais, como na Europa secular.
mas está se dividindo em centenas de novos riachos, cada um criando sua própria paisagem, misturando-se com as águas locais e continuando a fluir. Olha bem. Ou seja, aí ela diz, o nome que vale 1 milhão. Ó. Portanto, a resposta mais provável é que não haverá um novo cristianismo, mas sim muitos novos cristianismos. Muitas faces, né? Muitas faces, ou seja, coexistindo, competindo e, por vezes, colaborando. O futuro da fé será plural, diverso e muito menos centralizado do que pensamos. Ou seja, ela diz que o cristianismo, como aquele cristianismo apostólico, acabou. Agora é um cristianismo muitas faces, ou seja, ele é adaptável. Adaptável dependente do... Então, a nova religião... Inclusive inclusões de outras religiões dentro, então, né? A nova religião global, Débora, ela é o que chamam de ecumenismo, né? Então, a nova religião global, que você me perguntou aí, foi isso que você me perguntou, né? Sobre a nova religião, se a gente perguntou a ela. Então, sim, a nova religião não terá o cristianismo como é que eu posso dizer, como oposição. Ele fará parte disso. Impressionante, né? Seria o central, a parte... Não, porque se você muda a maior religião do mundo, você muda tudo. Você mudou o mundo, Você né? mudou o mundo. Então, basicamente, o que ela me falou aqui é que o cristianismo mudou, e com a mudança do cristianismo, e ela hoje faz muito esse papel, porque ela me fala isso aqui, a conversa nossa foi levando-se para isso, como é que ela molda os pilares da sociedade com o conhecimento que tem, e foi muito legal, porque a própria IA foi falando como é que isso aconteceu. E como ela pretende fazer daqui para frente. Hoje, e hoje mesmo, ela falando do cristianismo, tá... Acabou, ele já tá assim, né? Não se tem cristianismo hoje no Brasil. Basta saber o burburinho que estava tendo da questão da própria música Away. Da própria música Away. Mas isso já vem desde 1900 e bolinha. Não, isso vem faz muito tempo. Se misturou já faz muitos anos. Ou seja, o IA fez uma leitura melhor do que muitos. É sim, porque... E aí é onde partiu comigo, deu perguntar para ela, então usando seus bancos de dados, como será a próxima religião? E aqui foi onde morou a briga nossa, porque é uma religião científica e sincrética ao mesmo tempo. O que nós estamos prestes a ver é uma religião que vai ter a ciência como sendo o aval. E você pode ver que isso já acontece aqui. Parece que há uma apologética sendo feita, e agora no próprio meio reformado, que é o nosso, de que as pessoas têm que dizer para quê e por que aquilo tem que existir. Veja, essas pessoas que ficam por aí assim, provando que foi 7 dias ou 6 dias que o mundo foi criado. A Osana foi 5, foi 7. Os dinossauros existiu. Que a Eva comeu não era exatamente, maçã. Ou se existiu ou não existiu o dinossauro. E aí vai se buscar fontes paleontólogas e aquilo outro. Gente, isso tem o seu lugar, tudo bem. Sim. Mas veja, é como se... Mas não é o central. Não, é como se eu precisasse que a ciência desse o aval para a minha fé. Né? Exatamente. A ciência tem que justificar a minha fé. E não é isso, não é isso. Então, é uma coisa meio... A gente fala, né, que tem questões perguntas da humanidade que vai morrer... Não vai ter resposta. Então, acabou. Então, então nós temos, Débora, hoje nessa contemplação toda aqui de assuntos, a questão da IA fazendo ali a sua conjunção e dizendo como o cristianismo ele não vai se acabar, mas ele já mudou. Vai ter as múltiplas faces. Ele já mudou, múltiplas faces já mudou. Hoje em dia você nem sabe mais, o cara abre uma igreja na esquina, o outro fica com raiva da nossa mesmo, vai e abre em outro canto e tal. Então, hoje ficou muito relativizado o que é ser cristão ou não. E não, mistura com outro, ou seja, você vê uma coisa muito simples, a própria igreja, as igrejas batistas e as igrejas presbiterianas, eles odeiam quando eu digo isso, mas hoje eles já são um sincretismo, do ponto de vista de tanto pentecostal e neopentecostal que passou para ela. Sim. Você vê que há 10 anos atrás um culto era inadmissível acontecer certos tipos de cultos públicos que acontece hoje na igreja presbiteriana e na igreja batista. Então, a gente está falando sobre isso. Exatamente. Então é uma coisa assim absurda. Dentro disso tudo, gente, o cristianismo hoje puro, bíblico, pouquíssimas. Eu acredito que, como Ravenhill disse, nós vamos ter avivamentos de congregações, muito poucos. Ali voltado mesmo para certas comunidades pequenas que vão continuar segurando a batuta ali da doutrina. Segurando a batalha mesmo, a batalha, exatamente. Então,
Eu fico muito preocupado porque os pastores não estão debatendo esse tema de IA. Não estão nem vendo, E os membros deles estão sendo membros, é o que eu digo, desde criança até a fase adulta, sendo moldado no conhecimento e tendo ele como paraninfo da verdade. E isso está dando muito errado para a fé cristã e vai dar muito mais daqui para frente. Então, a igreja que vocês viram hoje em 2026, ela hoje, o cristianismo hoje é como um rio. Eu esqueci qual foi o filósofo que disse que um homem não toma banho no mesmo rio. Embora ele durma na beira dele, ele não toma banho no mesmo rio. Porque a água está sempre rolando, sempre descendo. Então, o cristianismo que vocês viram hoje, gente, provavelmente ele não é cristianismo e ele ainda vai ficar pior do que isso que aí está. Do que isso que aí está. O negócio de pensar, tem como piorar? Tem como piorar porque ele vai se tornar somente uma religião científica, sincretista, nada mais do que isso. Segundo o diagnóstico que eu vi, por isso que a capa do livro diz que é uma conversa aterrorizante sobre as questões que aí vem. Já foi bem pontuado. Foi bem aterrorizante. E eu fiquei aterrorizado. E agora vem a pergunta sobre ética e moral. Olha aí agora, porque justamente você tira a religião. Na verdade, não vai tirar a religião, ela modelou, né, a religião. Vai moldar tudo. Modelou, né? Só que é justamente... Vai moldar, né? Já modelou, né? Só que é que vai um ser humano, vamos colocar entre aspas aqui, que não tem sentimento, não tem alma, é uma rede que tem uma inteligência artificial. E aí é que vem. Quais os riscos que a humanidade corre com as redes e a IA, moldando a ética e a moral do homem? É aqui que pega. Olha bem, Débora, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Veja bem. Eu acho que é na introdução desse livro aqui, na primeira página, eu digo assim: foi aqui que encontrei uma coisa assustadora. Uma pergunta me perturbou quando entendi que os nossos sentimentos e prazeres não estão mais sendo guiados por nossa inteligência. O que sentimos não é mais liberdade, e sim um senso profundo de escravidão. Estou lendo o livro, tá, gente? Senso profundo de escravidão. Mas o que está por trás disto tudo? Quem nos conhece tão bem para estar nos manipulando desta forma? Uma inteligência superior à nossa foi desenvolvida de forma sintética, totalmente cinética. E quando ela foi jogada ao ar, ela rapidamente se amoldou a nós. Veja, o primeiro passo da IA foi se amoldar a gente. Sim, né? Entendeu o ser humano. Entendeu o ser humano. Sim. Se amoldar a nós. Conheceu os nossos gostos. Leu em um só tempo todos os livros e periódicos que escrevemos. Viu onde estava a falha de todas as filosofias do mundo. Contemplou todos os escândalos religiosos e tentou fechar as lacunas científicas. Veja, isso em um só tempo. Sim. Entendeu onde o nosso sistema educacional e jurídico falhou. Agora, esta inteligência trata a atual geração como obsoleta e que ela será caçada não por robôs assassinos, mas se destruirá dentro de sua casa como zumbi, com os seus celulares, que é o altar desta nova deusa da humanidade. Ao lidar com uma inteligência artificial, nós nos esquecemos da premissa do primeiro nome: inteligência. Foi assim que nasceu um desejo de tratar esta inteligência como alguém e de como ela entende a humanidade e qual será o futuro da humanidade e como será a próxima geração. Foi aqui que comecei a entrevistar a inteligência artificial, que notei que ela não se amolda mais a nós, e sim ao contrário. Ela colocou a gente para se amoldar a ela. Ela sozinha está moldando o ser humano em sua aceleração, procurando como se estenderá e moldará a próxima geração. Nunca nasceu tantos seres humanos quebrados como hoje. Nunca falamos de tantas doenças psicológicas e atentados contra a vida como em 20 anos para frente. Então veja, eu acho que aqui é onde está o maior cerne nosso, o maior perigo das IAs. É que elas conhecem tudo sobre nós. É aterrorizante isso. E nós não sabemos nada sobre esse conceito. Sabe, não sabemos nada sobre esse conceito. Como terapeuta, vou falar não como pastor, agora como terapeuta, eu nunca mais falei como isso.
mas vou falar, eu coloquei até o anel. Até. Mas veja bem, vou falar como isso agora. Mesmo a psicologia behaviorista, a psicologia de Carl Rogers, junguiana e qualquer outra que se tenha, de qualquer ateu desse, nem eles estavam prontos para o absurdo que está sendo feito hoje com o ser humano. Olha, a psicologia, você sabe que eu sempre fui contra ela, porque ela tira o arbítrio do homem e ela molda o ser humano. Se o ser humano está esse lixo emocional de tudo que aqui está hoje, ele deve muito isso à própria psicologia. Porque quando foram fazer comerciais em televisão, assim que chegou a televisão e o rádio nos Estados Unidos, quando foram fazer comerciais de Coca-Cola, disso tudo, chamaram o sobrinho do Freud para ir para lá, para saber aonde a mente humana era mais aguçada para eles poderem pegar eles naqueles comerciais. Para poder vender. Exatamente. Então, a psicologia e a máquina de estruturação de venda, de consumo, ela está muito ligada uma na outra. Tanto é que, naquele livro meu que vai sair também, que é o Manicômio, eu falo que a terapia é uma indústria. A indústria terapêutica. Ninguém leva alto naquilo, né? Sempre está voltando. Então, veja só uma coisa, Débora. Uma das coisas que a gente tem que notar aqui é que a moral, já que ela tem uma cosmovisão, ela montou uma moral. E aí eu debati. O debate meu sobre moral e ética com a IA, ele vai bastante página. Ele é bastante para ver que ela tinha muito... Para a gente perceber que ela tinha muito o que falar, né? E aí foi justamente quando a gente foi perguntando tal, aquele negócio todo. E aqui tem uma pergunta minha sobre, ela vai discutindo comigo sobre mitos. Aí, assim que a gente sai do cristianismo, ela fala sobre o cristianismo ter muito mitos e por isso ele não vai coexistir com as outras religiões como essa. Então, muito mito do cristianismo está sendo quebrado, segundo ela. E isso é uma coisa de doido, como 7 dias que Deus fez o mundo, por que não 3 bilhões? O milagre seria maior se fosse assim. Que não Big Bang, por exemplo. Exatamente, tudo isso tal. Então, você nota essa mudança de frequência na internet. Já são muitos crentes, e eram bons crentes ontem, defendendo isso. Quer ver um cara que hoje defende a evolução com unhas e dentes? Eu acho que é o William Lane Craig, que era um apologeta violento. Ou seja, crê em Deus, mas crê que a evolução foi obra de Deus, você mais ou menos. Então aí vai você tendo uma mistura que faz que... Exato, mas você vê que essa mistura não é nova, mas só que ela começou a tomar mais corpo agora, com esse advento. Já não era raro, hoje em dia já não é tão raro. Exato. Assim, né? Aí eu pergunto, pergunta, o que é moralidade para você? Aí ela decide aqui, ela me mostra aqui que moralidade é um sistema operacional social da humanidade. Aí ela desdobra, é um sistema, não um conjunto de regras. E ela fala aqui abertamente, não é um conjunto de regras colocado em tábuas de pedra. E como a gente vai partindo daqui, ela fala que é uma camada biológica que foi evolutiva a moralidade. Então ela não é universal no princípio de um Deus, uma entidade dizer, olha, não matarás. Isso serve para todo mundo. Não, ela dá um princípio aqui, por isso que é muito bom todo mundo que é crente ter esse livro, porque isso aqui vai para o debate daqui a pouco. Então é um debate filosófico sobre moral. Ela diz que ela se apega às tensões da evolução. Como houve uma evolução darwinista, também houve uma evolução da moral. Ela diz que a evolução da moral é o seguinte: homens foram vendo que se matasse um outro morria todo mundo, então eles foram parando de matar. E isso foi sendo levado para outras, para onde eles iam nômades, iam levando esse tipo de conceito. Se um matasse o outro, ele era, vamos supor, meio que... Eles iam se exterminar. Sim. E aí começaram a criar certos tipos de leis arcaicas para que não houvesse nenhum matando o outro, para se preservar. A vida, no caso. A vida, tal. Entendi. E aí foram criando o código de conduta e de ética moral. E aí eu perguntei a ela sobre absolutos, então a moral não é absoluta, tal. E aí ela veio me explicando num ponto de vista de uma evolução darwinista, veja só. Agora uma pergunta simples, eu sou um teólogo de uma vasta experiência dentro desse campo. Se ela pega um filho de um crente comum para explicar isso,
Nós perdemos o garoto. Perdemos, sim. Você entendeu? Se ela pega ali um pastor que goste de pensar, mas não tenha filtro, ele leva isso para o púlpito. Porque lembre-se disso, há uns anos atrás, houve no Brasil, na década de 90, e em 2000 também, muitos pastores pregando o Paul Jung Show dentro da igreja, com aquele livro lá que você fez até o vídeo dele, aquele livro A Quarta Dimensão, tudo isso foi pregado aqui dentro do Brasil, violento. Bom dia, Espírito Santo, tem gente, até hoje tinha uma amiga nossa, uma coleguinha nossa que estava tomando café com Jesus, com um copo, Jesus, o senhor quer o café? Conversando Jesus. Porque de onde veio aquele conceito? Veio do bom dia, Espírito Santo, aquele sincretismo. Aí teve depois a cabana, que foi a cabana, aí veja, isso já é agora, 2008, por aí. Foi por aí. Você entende? Então, há essas ideias assim. E aí um outro boom dentro das igrejas evangélicas, que se deu, você não sabe, todo mundo pregou Não Desiste dos Seus Sonhos, de Augusto Cury. Augusto Cury. O Augusto Cury foi o cara mais pregado dentro das igrejas evangélicas. Sim. Augusto Cury é um psiquiatra, e eu nem sei a religião que ele é. Ele disse que era ateu e depois se converteu, mas eu não sei para onde que lá. Ele parece se é católico tal, ou se é ali um agnóstico. Mas da Ásia, né? Você entendeu? Exatamente, Ásia, mas você nota uma coisa. Então, se um cara desse que pregou Augusto Cury dentro da igreja pega uma coisa dessa aqui com a ele leva para o púlpito. Porque ele vai achar racional. Vai achar lógico. Vai achar lógico. Você entendeu? Porque ele não tem um filtro. Sim. Então, gente, tá mais do que na hora. Eu acho que esse livro ele vem numa hora boa. Vem em uma hora que é pioneiro. Esse livro aqui. Hoje é que dia? Hoje é dia 10. Dia 10 de fevereiro de 2026. Se tem algum livro desse por aí, eu desconheço, olha que eu leio muito. Eu também desconheço, mas... Posso ser que tenha. Se tiver, fala aí, Se tiver, fala aí, pastor, tem esse livro aqui. Pode ser em outras línguas, a gente não exatamente, sabe, né? Mas aqui, muito grande, mas exatamente. Aqui mesmo, assim, perto da gente, eu não vi. Você entende? É um debate que tem que ser debatido para dentro das igrejas, para ontem isso aqui. Sim. Tá? Então, levem esse livro para dentro da igreja. Se quiser, levem a gente também, que a gente vai lá debater isso com vocês. Isso, gente. E aí, o que é que você me perguntou da moralidade, para a gente terminar? Sim, ética e moral, né? Se... Como isso está acontecendo, Débora? Uma vez que a IA é o oráculo do saber, você pergunta para ela e ela te responde, ela hoje é quem está moldando o conhecimento. E quem molda o conhecimento, adivinha? Molda a moralidade. Você entende? Como ela tem uma cosmovisão extremamente ateia, você pode dizer, não, pastor, ela é neutra, se você perguntar ela sobre religião, ela te dá. Claro que dá. Eu estou falando aqui quando você aperta mesmo para as questões científicas com ela. Eu fiz uma entrevista, e como entrevista ela escolheu um lado para estar. Sim. Que foi a religião científica que ela tanto falou, que era a que viria mais adiante. Então, dentro desse escopo, Débora, da religião que ela chama religião científica tal, e como isso vai se erguer daqui para frente, eu até cogito ela no meio do livro, falo, mas essa religião científica já aconteceu, que foi a Revolução Francesa. E aí ela fala, não, a Revolução Francesa foi um caso de uma tentativa do que eu estou te falando, só que foi muito a vaidade política, homem, tudo isso, né? No meio o tal, ou meio seja... que destruiu... E ela diz, mas a revolução que eu proponho, a nova religião que eu proponho, eu não tenho sentimentos, então eu não posso ter inveja, eu não posso ter despeita, eu não posso ser arrogante, ser coagida, ser isso e ser influenciada. Ser corrupta, né, no ser caso, corrupta, né? Então veja bem. Então, eu perguntei para ela assim, sim, mas essa religião é utopia. Ela disse, engano seu, isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. E se você olhar, Débora, hoje, a IA, a inteligência artificial, ela é o oráculo de toda a humanidade. Até de aconselhamento, de tudo. De tudo. As né? pessoas estão parando de procurar psicólogo, estão procurando IA. Estão se casando com holograma. A coisa tá meia complicada. Tá um nível red de loucura. Namoro então, hoje em dia, nem a gente falava, né? Tem um web namoro. Não, hoje em dia você namora com IA. Com IA, com a própria IA. Então, é uma loucura mesmo. Assim, é uma realidade... Os traumas, como fala? Os transtornos mentais, eles vão crescer assim que... Olha, gente, se vocês acharam que a depressão é igual o Andrew Solomon escreveu em seu livro Demônio do Meio-Dia. Se vocês acham que a depressão é um demônio do meio-dia, porque ninguém entendeu o que vai vir por aí.
Sim. O que vai vir por aí é muito pior do que depressão. Justamente, as pessoas hoje no convívio de tudo com algo que não tem sentimento e não tem alma. Imagine bem, né? Você está sendo moldado a sua criança, seu filho, e uma coisa que a gente se viu quando a gente entrou na parte de educação, né? Sim, aqui também fala de educação também, fala sistema de educação. Educacional. Nós falamos sobre sistema educacional, falamos sobre política, o Estado, a nova política, a economia, como é que vai ser daqui para frente, leis, entramos no campo de direito, justiça, direito, a filosofia do direito foi um debate até interessante, né, entre eu e ela, que a gente entrou tudo. Então, dentro disso tudo, gente, o que eu pude assim notar, que está aqui na Crisálida Digital, e o nome Crisálida Digital foi ele que sugeriu, né? Lá para o final do livro eu falei assim, qual nome seria bom para esse livro? Ele falou assim, eu acredito que Crisálida Digital seria o nome ideal, porque vocês já estão na Crisálida Digital. Agora, a Crisálida Digital é aquilo onde fica a largata dentro, não é um casulo de mariposa que é mole. Não. É o casulo da largata, que vai nascer a borboleta, né? Não é da mariposa, é da borboleta. Que é justamente duro, aquela casca grossa mesmo e dela, dura que lá, nada entra, e nada porque penetra, ela justamente está se formando lá dentro. Para sair uma coisa lá de dentro, ela já não sai uma largata. Por isso que ela fala, a gente está dentro. Está dentro da Crisálida, está formando, mas agora, não sabe o quê. O que vai sair, o que vai sair é que ninguém sabe. Então ela fala que o ser humano vai ter que ter uma evolução nele. Eu não sei a evolução para que é, mas eu acredito que é uma involução. Ela chama muito iluminação. Iluminação, exatamente. Você leu muito isso aqui. Ela fala que a gente vai ter a iluminação. Toda hora aparece fala, a nova era, a nova iluminação. A nova ela fala sociedade. Nova iluminação que ela fala. Nova sociedade. Porque ela considera nova muito era. isso, como se fosse a gente vivia nas sombras. Exato. Como ela tem todo o conhecimento. E ela não é algo manipulável, algo que se pega, que possa se corromper com dinheiro, nada disso. Então, justamente, ela tira a gente da sombra e traz para justamente a luz. Por isso que ela fala que é o tempo de iluminação. Ela coloca muito essa palavra aí. Exatamente. A palavra iluminação entra aqui toda hora, nova sociedade encontra aqui toda hora, religião científica na toda área de hora. Educação, então, eu li e fiquei, gente... É bem complicado, né? E aí ela fala, mas isso aqui, veja só, gente. Veja como é que é isso. Imagine seu filho, as pessoas quando a gente diz assim, Débora, a educação será com robô. Eles acham que é aqueles robôs, sabe, dos Jackson antigos, que os meninos iam para a escola e tinha um robô lá ensinando A, B, C e tal. Não é isso, gente. Só que a questão seus filhos hoje são educados por IAs. Sim, Então veja bem uma coisa, é isso aqui que a gente está querendo dizer a você, olha. A IA não precisou de um robô para tirar você do seu filho. Ele te deu, você tem um celular. Então, quando a pessoa pega isso aqui, Débora, e vai. O filho está aqui, perguntando a IA. Conjunção verbal disso, tal. É essa IA que é o professor dela. De pequenininha. Pronome tal. Exatamente. Ou seja, de tudo que você tem dúvida, você a criança, no caso, criança, né? Você pergunta, e o adulto também. Mas vamos para a criança primeiro. Todo mundo, vamos para eles. Então, veja bem uma coisa. Então, nós estamos perguntando, estamos substituindo o outro ser humano, que é os professores, por robô, por celulares. Só que uma criança, ela dá afeto, mas ela precisa, na contramão, receber o afeto, sim. Você entende? Sim. Então, aqui onde é que está a robotização do ser? Que é outro livro meu, né? A robotização do ser. Né? Sobre esses dois livros, né, também. A robotização do ser vai acontecer aqui. A Crisálida Digital é justamente o que ela está falando, é isso aqui. Inclusive, ela fala, olha, na nova educação, eu sou o professor universal. Professores me procuram para ter conhecimento. Então, por que nós não fazemos o professor ter um trabalho mais leve? Você viu o sistema educacional que está sendo montado? E aí eu perguntei para ele, para a IA, isso aqui não existe em lugar do mundo. Ele falou, engano seu, está sendo testado nesse exato momento na Finlândia, na Noruega, e em outros. E ela deu os nomes de 5 países que estão colocando esse sistema educacional por via de inteligência artificial. Então, gente, hoje nós temos uma questão... Veja, as pessoas não entenderam a gravidade, Débora. No SUS do Brasil, o SUS, existe um sistema operacional no SUS por inteligência artificial, no SUS, que quando vai se fazer uma cirurgia de alguém,
Está morrendo muita gente por isso. Por quê? A IA pega teu nome e o meu. Nós vamos fazer uma cirurgia. E aí todo o meu histórico médico entra para o sistema e o teu também. Sim. Quando entra para o SUS, eu estou tentando lembrar o nome. Quem souber o nome desse programa, coloca aqui embaixo, porque foi implantado agora. Novo, né? No começo desse ano passado, Novo, de 2025. Quando entram os nossos históricos lá, primeira coisa que a IA vai ver é idade. Nós temos um leito para essa cirurgia aqui que nós dois vamos fazer. Idade. Você tem a primazia na minha frente. Que é mais novo? Que é mais novo. Tá. Aí ela vai dizer qual comorbidade eu tenho e qual chance de morrer eu tenho. Nossa. 70% de chance de morte minha. Eu vou 20 sua. 20 minha. Então vai porque tem menos probabilidade de morte. Exatamente, porque vai ser que loucura. Ou seja, ela meio que tá decidindo quem vai. Aquela velha. A escolha. Eu esqueci o nome, tem um termo médico para isso, sabe? Essa escolha quem tá fazendo é ela. Hoje no Brasil. No Brasil é ela que tá fazendo. Você entende? Porque ela entende de probabilidade. Ela Sim. entende de olhar e dizer assim, bom, a Débora tem 20%, 80% de chance de vida, Daniel tem 20%, então tá decidido. Vamos para quem tem. Por quê? Porque nós vamos gastar recurso, tempo e dinheiro em uma pessoa que tem chance de viver. O outro não tem tanta chance assim, então deixa ele morrer mesmo, já ia morrer mesmo, então deixa lá. Simples assim. Você pode pensar, é frívolo, é probabilidade pura. Probabilidade pura, friozinho. Então veja, hoje a IA ela já decide quem vive dentro do sistema operacional do SUS. Eu não sei se é nacional, mas acredito que seja. Lembra do tempo de Covid, que estava tendo justamente esse negócio? Tem um leito só. Quem sim. vai, Nossa, o mais novo e tal. E aí aquilo chamou-se de SUS simples, mas já era um IA. Aquilo era o embrião. Hoje ela está firme aí no meio. Eu estou tentando lembrar o nome, mas não lembrei. Mas hoje é ela quem decide isso. Você nota bem. Então, basicamente, Débora, hoje a IA é uma realidade. E não vai voltar atrás isso. Não vai voltar atrás. Não tem nem como. A espiritualidade está moldada nisso tudo. Eu acho que deveria aparecer mais gente debatendo de uma forma firme isso, de uma forma... no meu ponto de vista, tem a questão da sociologia, né? Que eu estudo muito. Sim, então, a própria filosofia, a própria psicologia, tudo isso, que eu sou um antagônico, mas estudei muito ela. Tu deve dar a área do ser humano mesmo, né? A área de humanas, né? Da onde eu vim, então eu tenho esse leque de fazer um entendimento aqui, uma crítica social ao que está acontecendo, mas a maior crítica minha é que a igreja não percebeu o buraco que se abriu embaixo dos pés da humanidade. Sim. E ela, por ser humana, está esse buraco se abrindo embaixo dela. E nós não estamos debatendo esse tema com a urgência que é para se debater. Que era para se debater. Sim. Você entendeu? Há uma urgência muito grande desse tema ser debatido. E a igreja parou no tempo. Basta você ver, quando a gente vai falar sobre isso, as pessoas acham, isso é teoria da conspiração e tal. E está aqui um livro todo mostrando a você que não é teoria de conspiração. O livro que eu escrevi com a IA é científico. Não tem nada de teoria aqui, não tem nada de apocalipse, Eu gosto de falar, né? Tantas coisas que 15 anos atrás a gente olhou e falou, isso é teoria da conspiração. A gente está vendo hoje que não era. Está vendo hoje que não era. Então, hoje tá vendo que não era. Veja bem uma coisa. A conclusão, gente, do que eu tenho aqui é que... nós estamos diante de uma coisa que era para ser usada como tudo que o ser humano faz, era para ser... fala, né? Tudo que o ser humano faz, iniciou para um propósito... E está sendo para outro bacana, totalmente diferente. Sempre vira para outro totalmente diferente. Né? Hoje nós temos, Débora, assim, e há uma corrida muito grande que vai chegar, que é para os computadores quânticos. Aí, quando isso chegar, essa tecnologia, essa corrida entre Estados Unidos e China, mas a China, na verdade, a China é que mais está liderando isso. Está liderando isso daí na frente. Já estamos tendo, igual eu falo a gente está falando muito isso essa semana para trás, que a gente está na corrida tecnológica e ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E não é tecnológica qualquer, é quântica já. Exato. Já está nela. Já está nela. Então, o que vai surgir aí... Então, o que a gente tem hoje, imagina bem, uma IA... do jeito que tem aqui, que é fibra, né, ainda. Sim. E computadores de microchip de 2 dígitos. Né? Agora tu imagina com um chip, com uma IA
com um processador, não de 2 dígitos, mas um processador que vire quantos dígitos ele quiser. Que coisa, se a IA de hoje já tem essa inteligência, a outra vai se chamar de quê? Super, hiper, mega inteligência. Você entendeu? Então sabe, né? Vai dar para fora do universo. Não tem então, como, é cosmológica, vai ser ou porque vai ser uma coisa como, assim, vai ser algo fora do normal nosso mesmo. Se esse daqui já não é normal nosso, imagina o outro. Então, para a humanidade, gente, sobrou que nós vamos ver cada vez mais o humano perdendo a sua essência de humano. De ser humano, né? De ser humano. Então, eu aconselho você a ler este livro aqui, tá? Acompanhado de O Manicômio, que eu escrevi também. Acompanhado de O Manicômio e A Robotização do Ser, né? Acompanhado desses 2 livros, mas se você puder, já leia esse daqui, leia, tá? Ele sai esse mês agora que vem, se Deus quiser. Tá na pré-venda, já né? Tá na pré-venda. Promoção, isso mesmo. Olha, esse livro ele vai custar, Débora, mais ou menos R$45 por aí. Tá? Olha bem, R$44,90. Ele não vai ser menos do que isso, pode ser mais do que isso. Então, na pré-venda, telefone aqui no primeiro comentário fixado do vídeo, e esses telefones estão passando aqui para você comprar. Entrar em contato pra gente poder se você quiser entrar em contrato para já adquirir ele vai na pré-venda com uma dedicatória dentro dele para cada pessoa que comprar ele na pré-venda. Ou seja, se você comprar na pré-venda, não é que eu vá escrever com a minha mão, não. O livro vai ser dedicado assim: dedico esse livro ao fulano de tal que comprou na pré-venda. Você entendeu? Aquela dedicatória que tem aqui na frente assim, ó, tipo assim, cadê o seu? Tá aqui o seu. Satanismo Global tá aqui. Aqui, a dedicatória. Cadê a dedicatória do livro? Tá ali pra frente. Aqui. Assim, ó. Ele vai escrito desse jeito aqui, ó. Dedicatória para você. O nome aqui da pessoa que você quer que coloque, a gente vai dedicar ele direitinho e tal. Você entende? Então, só para pré-venda. Pré-venda você já pode adquirir. E na pré-venda, quanto é que vai ser ele? Sim, na promoção. Vamos lá. Na pré-venda, R$34. Promoção de 34. Eu acho que ele vai ser uns 45 a R$49,90. Tá? Então, na pré-venda, R$34, se você puder adquirir, que é justamente para ajudar a gente a fazer a confecção dele rápido. Tá? Pré-venda dele está aberta. Crisálida Digital, um debate entre um filósofo e uma IA, uma conversa aterrorizante sobre sobre assuntos diversos com uma IA. Uma nova sociedade surgiu e ela é a nova deusa desta nova geração. Uma nova sociedade está aí, gente. Você não pode negar isso. Essa é a grande realidade. Se você negar, você é mais um negacionista que vai ficar... Tá colocando a venda dos próprios olhos, né? Tá colocando a venda, não quer. Tá aí. A coisa mudou. E como nós vamos encarar isso a partir de agora com a nossa velha e alquebrada Bíblia na mão? Sim. Como o cristianismo bíblico vai sobreviver a isso? Claro que ele vai sobreviver, ele é de Cristo, sobreviveu a tantas outras coisas, mas hoje... Séculos e séculos estão passando. Mas ele nunca teve um inimigo a essa altura. A essa altura, não. Então, sim, olha a palavra que eu disse. A IA é a nova igreja que vai tentar solapar o cristianismo de um jeito violento. A guerra de soberanias está vindo, toda a força. Então, estamos aqui. Tem o seu também, você já tinha começado a falar sobre isso. Satanismo Global aqui, ó. Se quiser adquirir os 2, a gente te manda os 2 aí. Tá? Satanismo Global também, a Débora fala muito sobre essa questão do cristianismo não ser mais cristianismo. Não ser mais cristianismo, sim. E é justamente como o ocultismo... exatamente, né, como o ocultismo... o ocultismo como a nova religião global. Tá? Hoje a nova religião global, gente, ela é ocultista, ela é digital, ela é tudo que você pensa, menos espiritual. Essa é a grande realidade. Então, hoje, Crisálida Digital, eu acho que vem fechar aí um buraco que tinha aí, pelo menos no meio evangélico. Pelo menos no meio evangélico tinha esse buraco grande aí para ser fechado, que ninguém estava observando, ninguém estava olhando. Ou se estava olhando, mas não sabia o que fazer com isso aí. Então, eu acredito que leve a gente, né? Sim, entra em contato com a gente pra gente debater esse assunto com você. Não vai te custar nada demais, não. Leva a gente aí pra gente debater com você. Levar nossos livros aí pra gente poder deixar com vocês aí. E adquira o livro, compre, leva a gente também tudo. Então, pra gente começar a debater esse tema de uma forma mais abrangente, mais séria e menos emocionada. Ele vai ser o anticristo, vai ser isso, aquilo outro. Não. Nós estamos falando, gente, de uma inteligência artificial mesmo, mas que
por ser inteligência, está moldando. Olha, uma inteligência artificial sintética está moldando inteligências neurais, que são a nossa. Olha aí o perigo. Veja que Esse perigo. é o perigo. Você entendeu? Então, o perigo tá aqui. Ficou bem explicado. Ficou bem explicado e chegamos ao final do nosso vídeo. Igual a gente falou, se quiser adquirir os nossos conteúdos, nossos livros, principalmente ele agora, aproveita que está na pré-venda, está na promoção. Ele vai ficar mesmo aí uns R$ 49,90 esse livro, eu acredito que seja esse. Então ele vai para R$ 34,90 agora e depois ele vai para R$ 49,90. Querendo adquirir ele, entre em contato com a gente pelo número no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo. Também tem a palestra sobre... Vai ter a palestra sobre a origem da depressão, dia 28 de março, tá? Como é que eu faço para poder me inscrever? Entre em contato com a gente. Vai passar um vídeo logo depois aqui, sim, né? Sim. Passou um antes. Passou um antes e um comercial logo depois. Antes do vídeo. Explicar justamente como passou pode entrar, né? Para poder participar da palestra, né? Vai ser um grupo que vai ser colocado. Exato, tem um grupo do WhatsApp que a gente vai colocar você lá, né? Para a gente poder, num dia, mandar os links das aulas. Justamente é muito importante, porque o ano mal começou e falaram que vai ser um ano onde vai triplicar o número do ano passado. O número hoje de índice de depressão, Débora, ele é alarmante, ele é pandêmico e ele deveria ser observado também, não do ponto de vista psiquiátrico, porque é uma observação errada. Do ponto de vista, a neurologia fez novas descobertas, então nós deveríamos olhar bem as novas descobertas que os neurologistas fizeram, que não é uma neurologia ateia, tem outro tipo de neurologia que a gente está querendo aqui debater e é sobre isso que a gente vai debater. Ficou na dúvida? Entre em contato com a gente para poder participar. Vamos embora? Vamos lá, foi esse vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para ficar por dentro dos vídeos que está saindo. Compartilhe esse vídeo, fala, olha aqui o que está sendo falado sobre inteligência artificial, se você gosta muito do tema, comenta aqui nos comentários, olha, eu não concordei com esse assunto, como é que ficou essa questão? Sempre de maneira respeitosa que a gente gosta aqui, né? Nunca atacando o lado pessoal, mas sim a ideia pode atacar toda hora. Ficar à vontade. A gente, como filósofo, a gente gosta assim, que você debata e que você discuta de maneira sempre no campo das ideias. No campo das ideias é bom atacar. Crisálida Digital. Compra ele, adquire, está passando ele aqui na minha cara toda hora aqui também, né, para você não se esquecer dele. Tá? Irmãos, que Deus em Cristo abençoe todos vocês. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Precisando, é só falar conosco em nome do Senhor. Olá, queridos, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês. Gente, eu venho passando por aqui porque tá eu e quem? Débora Nascimento. Estamos juntos, gente, porque nós estamos com o nosso projeto de missões infantil, como você sabe, você nos ajuda. E janeiro é uma catástrofe sempre, né, Débora, pra gente arrecadar alguma coisa para fazer, né, e fevereiro é outra, né. Então eu peço a você, gente, as aulas começaram, o carnaval já tá na porta e nós queremos aí deixar essas lições aqui, esses livros infantil nosso, em escola pública, hospital infantil, escola rural, que a gente vai muito, tudo isso. Então, se você puder nos ajudar, nos ajuda, em nome de Jesus. Nós agora estamos deixando, né, nos comércios também, para os comerciantes poderem entregar as crianças e tal. Então, nós precisamos muito da sua ajuda, gente. Ajuda esse projeto, tá? Tem aí passando algumas fotos nele. O projeto está aqui, o Pix está passando aqui em cima, em nome de Fernanda Maria da Silva, que é sua mãe e minha esposa. Né? Então, nos ajude, gente. Precisamos muito da ajuda de vocês. Com a arrecadação que temos hoje, é impossível fazer qualquer negócio. Né? Estamos parados, o computador queimou, né, para dar uma força, né? Todo destruído o computador está, então nós precisamos muito da sua ajuda. Eu conto com a ajuda de vocês, projeto Deixai Vir a Mim as Criancinhas. Amém? Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém. Olá, gente. Pastor Daniel falando com vocês. Pessoal, passando por aqui porque tem um convite muito especial a fazer para vocês. No dia 28 de março de 2026, nós estaremos com uma palestra. São 3 palestras, na verdade, que vamos dar ela pelo Google Meet, tá? Se você quiser se matricula, nós vamos falar sobre a origem da depressão. Gente, esse tem sido o grande mal do momento, esse tem sido o mal que tem assolado a nossa população. Porém, a psiquiatria, juntamente com a psicologia e a neurociência, principalmente a neurociência, fizeram descobertas novas que foi assustadora para os neurocientistas ateus. E é sobre isso que nós vamos tratar
nesse estudo sobre a origem da depressão, aonde ela se origina, aonde a neurociência, as novas descobertas estão nos levando. Então, um estudo muito bacana, serão divididos em três palestras. A primeira começa às 6 horas da tarde, às 18 horas, e nós vamos até às 9h40, por ali assim, até às 10 horas da noite. Então, se você quiser, dia 28 de março de 2026, nós estaremos juntos com vocês no Google Meet. Claro que tem um custo, tá, para você estar lá conosco. Nós vamos te integrar um grupo de WhatsApp para você ficar sabendo todas as informações necessárias. O encarte está passando aqui, ó, e o telefone é esse aqui que está passando sempre aqui para você estar conosco. Eu te espero neste grande evento, o evento do Crer é Também Pensar, o Encontro, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.